Bom, nesse cabelo aqui eu quero fazer uma demonstração para vocês da lateral de um cabelo. Olha. Esse daqui é o espaço onde a gente vai fazer o primeiro projeto, a primeira etapa do corte. Aqui a gente vamos criar uma definição dos passos que a gente vai aplicar aqui. Olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E entre cada um desses passos, às vezes é necessário a gente fazer um repasse, uma reparação nessa ligação entre esses dois passos. Às vezes de primeiro a gente não consegue deixar ele bem conectado. Por isso a necessidade às vezes de a gente fazer o repasse. Então o que acontece aqui, olha, daqui da Suíça até aqui no canto da testa é uma projeção que a gente vai criar. A gente vai criar uma projeção, uma sequência de passos. E a sequência que a gente cria aqui nesse começo, a gente vamos fazer com que ela arrodeie toda a cabeça e termine lá na outra lateral, no outro lado. Então, essa mesma sequência aqui ela vai se repetir na outra lateral do cabelo e aqui atrás também na parte posterior. Aqui atrás a gente faz a mesma sequência. Então, a mesma sequência que a gente cria na lateral, a gente traz ela e passa aqui por trás até chegar no outro lado, na outra lateral. Agora um detalhe, aqui atrás, a mesma sequência você pode fazer a alteração na linha, você pode fazer a linha convexa, arredondado, você pode fazer a linha em formato de V, utilizando duas linhas diagonais, ou você pode usar a linha horizontal mesmo, fazer reto, no mesmo nível que você iniciou aqui na lateral. Você pode fazer uma linha nivelada, só no nível, da mesma altura e reta, e dar prosseguimento na sequência, na projeção que a gente cria para a gente fazer um corte de cabelo. Então a gente cria uma projeção, que essa projeção será uma sequência de passo a passo com os pentes que a máquina possui, com cada número. Então a gente tem que saber exatamente a altura de cada um desses pentes, a altura que vai ficar cada um desses passos e qual é a regulagem que a gente vai utilizar para a gente fazer a ligação entre um passo e outro. Então vocês estão entendendo, aqui nós vamos criar, né, um projeto, uma projeção. A gente vai utilizar as linhas, os números dos pentes que a máquina possui. A gente vai utilizar as medidas de cada passo. Você tem que saber as medidas de cada passo para você gerar um resultado, para você gerar um corte. E quando você chega aqui no final da lateral, olha, nesse cabelo aqui, quando você chega aqui nesse nível, é a altura que você vai definir para emendar com esse cabelo aqui do topo, olha. Você pode ligar essas duas alturas, é aqui que você vai ligar. É nesse ponto que você vai fazer a ligação entre a altura que você vai parar com a máquina aqui e a altura que você vai prosseguir aqui no topo. Esse prosseguimento aqui no topo, ele pode continuar com a máquina ou você pode mudar aqui para a tesoura, tá certo? Esse é um ponto de definição também. Então esses passo a passo que a gente vamos criar aqui, a gente vai aplicar eles em uma sequência. Uma sequência que a gente pode iniciar em qualquer número aqui embaixo, pode ser na 0, da 0 a gente vai mais ou menos até a 4, aqui no final da lateral, pode ser a navalha aqui embaixo e seguir a sequência até o número 4 aqui nesse final aqui da lateral aqui, olha. O que acontece aqui é que nesse espaço que a gente vai aplicar aqui um após o outro na sequência, existe o repasse a ser feito para fazer um aperfeiçoamento na ligação entre um passo e outro, entre uma altura e outra, entenderam? Então eu vou explicar direitinho para vocês como é que a gente faz esse repasse. E quando a gente chega aqui no final da lateral, que a gente passa para o topo também, a gente também vai fazer um repasse nessa ligação aqui depois de finalizado, com o secador. A gente seca e vê se ainda há imperfeição. E aí a gente vai e dá um repasse aqui, fazendo com que essa parte de baixo aqui da lateral se conecte com o topo da mesma altura, da mesma medida. Isso é muito fácil de ser entendido e muito fácil de ser praticado também. Então esse cabelo aqui está jogado tudo só para um lado, mas ele está grande, olha, está com bastante comprimento esse cabelo aqui, ó. Se eu jogar para o lado aqui, vocês vão ver que ele está bem grande, olha. Vejam só. Tá vendo só aonde ele chega, olha. O encaixe da lateral com o topo é exatamente você colocar essas pontas aqui que estão caindo aqui embaixo, olha, do mesmo tamanho de onde você finalizou aqui a lateral, entendeu? No caso, se for com o número 4, você vai deixar esse começo aqui dessa lateral do mesmo tamanho do número 4, você vai conectar. Mas isso não quer dizer que você vai prosseguir o resto do topo todinho do mesmo tamanho do número 4. Você pode ir
aumentando essa altura, o tanto que você quiser. É importante você saber apenas que você deve conectar aqui nesse ponto, aqui na lateral apenas, e a partir daqui você pode dar progressão no tamanho. Você pode deixar ele maior em cima, entendeu? Com o tamanho maior em cima, do tamanho que você queira ou o tamanho que o cliente queira, entendeu? Tá certo?